Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos utilizar a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 a seguir. Nós vamos dar continuidade, vamos continuar com o assunto do juízo final. Todos os irmãos acharam? Diga amém. Aqueles que não acharam, diga escola dominical, Bíblia, terça-feira, muito mais. Que nos diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quantos trouxeram a Bíblia para o culto? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então os irmãos vão deixar a Bíblia aberta durante o culto. Que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, uma vez mais estamos neste lugar para aprendermos mais da sua palavra. Pai querido, abram as portas da mesma para nós vier compreender ela. Pai Santo, ilumina o nosso coração, a nossa mente para entender, porque esta é de suma importância para a nossa vida espiritual. Por isso, Deus, fala conosco em o nome de Jesus. E os irmãos digam amém. Tomai-vos os vossos lugares, queridos irmãos, e os irmãos fiquem ainda com a Bíblia aberta, porque nós vamos estar continuando com o nosso assunto e falar a respeito de uma coisa, de um evento que vai acontecer. Vamos falar sobre escatologia. Escatologia são assuntos, são coisas que ainda não aconteceu, mas que foi predito que vai acontecer. Então, isto é escatologia. Escatologia é estudo das últimas coisas. Quando nós falamos sobre teologia, é estudo das coisas de Deus. Escatologia é estudo daquilo que ainda não aconteceu, ou estudo das últimas coisas, ou estudo dos últimos acontecimentos. E o livro do Apocalipse
ele é um livro que fala sobre escatologia. Alguns dizem que o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro do Apocalipse é o Apocalipse do Novo Testamento. Porque quando nós lemos os dois livros, nós vamos ver que toda a escatologia do livro do Apocalipse já está descrito no livro do profeta Daniel. Então, quando formos estudarmos os livros de Apocalipse, nós também devemos fazer uma analogia, estudar com bastante eficácia o livro do profeta Daniel, porque o livro do Daniel também é um livro apocalíptico. E hoje nós vamos estar continuando com o assunto do juízo final. Nós já vimos com algumas cronologia a respeito de alguns acontecimentos. Nós falamos a respeito de acontecimentos que ainda não aconteceu, como o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um assunto escatológico em que nós vamos estar ainda participando do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, então começa a grande tribulação na terra. A tribulação, ela é dividida em dois tempos, em duas partes. A primeira parte dura 3 anos e meio, a segunda parte dura 3 anos e meio. Então significa que haverá um tempo de 7 anos que diz respeito à grande tribulação. Neste período também, lá no céu, ou seja, lá no espaço, nós estaremos com Cristo logo após o arrebatamento da igreja. Também vai se dividir em 2 tempos, que serão, primeiro o tribunal de Cristo, primeiro será a grande ceia, que nós vamos estar participando com o Senhor, e depois haverá o grande tribunal de Cristo, pelo qual nós demos uma pincelada a respeito do tribunal de Cristo na semana passada. Então vai haver a grande ceia e também o tribunal de Cristo. Queridos, a grande ceia, que nós não falamos na semana passada, ela está descrita lá no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 29, Jesus Cristo, logo após participar da ceia com os discípulos, Jesus falou para os discípulos que eles iriam tomar a última taça lá no reino, quando eles estarão participando da grande ceia. O porquê que Jesus falou que iria participar e a beber vinho lá no reino, lá quando a igreja forem arrebatada? Porque existia o ritual da Páscoa. O ritual da Páscoa, quando eles iriam participar da ceia da Páscoa, eles utilizavam 4 taças de vinho. Uma cerimônia muito bem executada, a pessoa deveria participar da ceia com 4 taças de vinho. E essas taças de vinho, ela era tomada com palavras cerimoniais. Por exemplo, a primeira taça é no momento que eles tomavam para começar a ceia. Depois, eles citavam o sofrimento do povo no Egito e tomava então a segunda taça de vinho. Depois, eles então pegavam o pão, que era um pão cevado, um pão que não poderia ter fermento, e ali então eles participavam da terceira taça de vinho. E quando eles tomaram a terceira taça de vinho, Jesus Cristo cantou um hino e falou para eles que eles iriam tomar a última taça de vinho juntamente com Cristo lá no reino. Ou seja, a Santa Ceia de Cristo, ela ainda não terminou. Por quê?
Porque Jesus Cristo ainda não havia executado todo o trabalho. Jesus ainda não foi morto lá no Calvário. A igreja ainda não fora, então, resgatada, salva. Então, quando a igreja for salva, quando nós formos arrebatados, então nós podemos estar celebrando a Páscoa com Cristo lá em cima. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus arrancar a igreja da terra, então nós podemos cantar como o povo de Israel cantou quando eles saíram do Egito. A terra é o Egito, e nós vamos estar celebrando com Cristo a última ceia lá nos ares e participando do cálice de alegria da igreja. Então nós vamos estar participando com Cristo da última ceia, que é o primeiro evento que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Depois que a igreja participar da última ceia, então a igreja vai estar participando daquele grande tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo está descrito no livro de Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. O tribunal de Cristo também está descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10 também. Eu quero que alguém abra uma Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 10, e o outro abra uma Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 10, para nós podermos ver o que a Bíblia fala a respeito do tribunal de Cristo. Alguém achou Romanos 10, 14, 10? Leia. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo número 10. Então, os irmãos, veja, as duas passagens bíblicas que falam a respeito do tribunal de Cristo. Romanos capítulo de número 14, versículo número 10, diz assim: mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui, queridos irmãos, está falando a respeito que Jesus, qual eu falei a semana passada, que Jesus vai julgar de forma que nós não vamos sentir injustiçados. A Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos julgar o irmão ou desprezar aquele irmão da igreja, porque nós devemos saber que Cristo está vendo todas as nossas ações e atitudes que nós fazemos em prol do reino do Senhor. Às vezes nós estamos vendo pessoas na igreja, como eu disse semana passada, que aquele pastor que julgava que ele era o que mais sofria, o que mais teria um galardão, ele ficou muito, ele se sentiu frustrado quando ele viu que ele era o que menos iriam receber galardão. Por quê? Porque o nosso Deus, ele julga de forma justa. E veja o que diz 2 Coríntios, quando fala no capítulo 5, versículo de número 10, olha só o que a Bíblia diz, que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então Cristo vai julgar segundo o que nós estamos fazendo, não é segundo o que nós falamos, porque, irmãos, o que tem de gente, irmão, que fala assim: pastor, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu só fica prometendo, mas na verdade não fazem
nada. Na verdade, eles só ficam porque quando a Bíblia fala que todos devemos de comparecer e vai ser julgado o que nós estamos fazendo por meio dos nossos corpos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é o instrumento de Deus, é o instrumento do Espírito Santo para ele operar as grandes obras na terra. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, esse seu corpo, ele se transforma em uma máquina espiritual para Deus, para desfazer toda a obra de Satanás na terra. Então, quando nós deixamos o Espírito de Deus, quando nós começamos a fazer algo, então nós vamos ser galardoados. Eu pergunto, irmão, qual é o tamanho do teu galardão? Qual é o tamanho do teu galardão? Engraçado que a Bíblia diz assim, que o que nós fazemos bem ou mal, Jesus vai mostrar tudo. Alguns, Jesus vai dizer assim: filho, pode entrar no reino. Senhor, mas já a coroa? Não tem. Você não teve coroa, você não fez nada. Você entrou aqui pela graça. Agora tem uns que vezes olha assim, olha, abre os portais eternos, porque está entrando uma pessoa importante aqui. Ninguém pode até não estar considerando essa pessoa aqui hoje, porque o nosso Deus é justo. Por isso que lá em Romanos diz que nós não devemos julgar ninguém. Quem julga as nossas vidas é o Senhor, porque às vezes nós não estamos vendo esse irmão pegar o microfone e fazer uma pregação aqui eloquente. Nós não estamos vendo essa irmã pegar o microfone e cantar bonito. Nós estamos vendo isto. Mas às vezes essa irmã lá no trabalho está evangelizando, está ganhando almas lá no trabalho. Às vezes essa pessoa está saindo pelas ruas no oculto, no anonimato, evangelizando. Às vezes nós não estamos vendo, mas lá na casa dele está dobrando o joelho, intercedendo pela igreja, intercedendo para que o Senhor venha mandar almas para a igreja. Está evangelizando, está compromissado com a obra de Deus. Então essas pessoas nós não estamos vendo, mas o Senhor Deus, ele é justo, ele vai julgar segundo a sua justiça. Porque há pessoas que não aparecem, mas são as colunas da igreja, como já foi dito aqui na sexta-feira pelo Hamilton, que as colunas da igreja não aparecem. Aqui está aparecendo as colunas porque não está completo, mas as colunas não aparecem. As colunas, elas não aparecem, mas é elas que o sustenta a igreja, né? É elas que sustentam a igreja. Às vezes nós falamos que a igreja, às vezes pode estar acontecendo algo extraordinário, às vezes fala assim, puxa, está acontecendo por causa do pastor da igreja, está acontecendo por causa do círculo de oração, por causa da irmã dirigente do círculo de oração da igreja, por causa da dirigente da juventude, por causa dos departamentos. Mas às vezes uma pessoa que nós nem imaginamos, é ela que é a coluna principal da igreja. Uma vez tinha um pastor que ele dizia, ele estava acostumado. Quando ele pregava, todas as vezes que ele ministrava um sermão na igreja dele, a alma se rendia aos pés do Senhor. Todos os cultos ele fazia o apelo e a alma se rendia aos pés do Senhor. E o pastor achava que as pessoas se rendiam aos pés do Senhor por causa das suas pregações. Porque ele tinha uma eloquência, ele tinha uma sabedoria, ele tinha um conhecimento bíblico, e ele achava, por causa da sua sabedoria, por causa dos seus conhecimentos, por causa da sua eloquência de explicar e de trazer a palavra com clareza, ele achava que isto estava trazendo as almas para a igreja. Só que passado um tempo, mais de anos, então chegou um culto, ele pregou, fez o apelo e nenhuma alma aceitou Jesus. No segundo culto, ele tornou a pregar, fez o apelo e nenhuma alma aceitou Jesus. No terceiro culto, ele tornou a pregar, fez o apelo e nenhuma alma aceitou a Jesus. Então aquele pastor ficou muito triste e ele então, ele falou para a igreja, na nossa igreja está acontecendo pecado oculto. Porque Deus não está operando mais na igreja. Deus não está mais salvando. Então tem alguém aqui que está impedindo de Deus operar nessa igreja.
E eu não vou terminar este culto enquanto essa pessoa que está em pecado na igreja se manifestar, pedir perdão a Deus, pedir perdão à igreja, porque a igreja precisa da manifestação do Espírito Santo para poder convencer os pecadores. Já fazem 3 cultos que eu estou pregando, estou fazendo um apelo, e nenhum pecador se convence dos seus pecados, ninguém vem para aceitar a Cristo. Então essa pessoa se manifesta, porque está pecado oculto na igreja. E o pastor insistiu para essa pessoa que está na igreja, impedindo das almas se converter, se manifestasse para eles orarem por aquela pessoa. E de repente, queridos irmãos, um velhinho de mais de 70 anos de idade, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, não tinha oportunidade nos cultos, ele não tinha oratória, ele não falava nos cultos, mas ele não perdia um culto. E de repente aquele velhinho, ele se levanta no último banco da igreja, ele se levanta e levanta suas mãos e diz ao pastor: pastor, sou eu que estou impedindo a igreja das almas se converterem. Ao pastor: então vem aqui, meu querido irmão, é você que está impedindo, sou eu. Então vem aqui e confessa o seu pecado na presença de toda a igreja. E nós vamos orar por você, e Deus vai tornar a voltar a manifestar o seu poder na igreja, e as almas vão aceitar a Jesus. E de repente aquele velhinho, ele veio chorando, mas chorando, se lamentando pelo seu erro, pelos seus pecados, e dobrou o joelho chorando, e a igreja orou por ele, e o pastor falou: filho, diga qual é o seu pecado, confesse perante a igreja. Ele disse: não, pastor, o meu pecado, sabe qual é o meu pecado? O meu pecado é porque todos os dias eu dobro meu joelho e passo a madrugada orando, pedindo para Deus salvar almas nesta igreja. Só que já fazem 3 semanas que eu não consigo mais dobrar o joelho para orar. E durante essas semanas que eu não estou orando, Deus não está mais salvando almas na igreja. Sabe o que é isso, irmão? É porque Deus às vezes tem colunas que estão escondidas, e no dia do tribunal de Cristo vai surpreender muita gente. Há pessoas, irmãos, que nós vamos ficar bem assim, ó, de boca aberta. Vai ser surpresas. Há pessoas que nós se consideramos tão importantes, às vezes vai estar lá com uma coroinha desse tamanhozinho assim, igual aquelas charges, né, que faz aqueles cabeção grande com um chapéuzinho bem pequenininho assim, ó. Tem pessoas que vai estar com um bonezinho assim desse tamanhozinho na cabeça. E tem outros que está com uma coroona cheia de pérolas, porque o nosso Deus, ele julga com justiça. Então o tribunal de Cristo vai acontecer, e enquanto isso na terra vai estar havendo uma grande tribulação. A igreja está lá participando da ceia, está participando do tribunal de Cristo, e a terra passando pela grande tribulação. Não vou falar sobre a grande tribulação hoje, porque é um assunto mais para algumas terças. Vamos falar sobre o juízo final. Depois da grande tribulação, a igreja terminou o tribunal de Cristo. A igreja terminou a ceia com o Senhor. Aí então, 7 anos, quando Israel, porque eu não vou falar sobre grande tribulação hoje, porque é longo o assunto, mas quando Israel for perseguido pelo anticristo, quando ele cercar Israel lá no deserto da Arábia, e quando Israel, que já está reconhecendo a Jesus como Salvador, porque Israel hoje ele não conhece Jesus como Salvador, eles falam que Jesus é um grande profeta, mas Jesus não é Salvador de ninguém, Jesus não é Messias. Mas quando eles reconhecer que Jesus é o Messias, então o anticristo vai perseguir Israel, eles vão lá para o deserto, e quando o anticristo pegar todos os arsenais de guerra, vai pegar todo o mundo para fazer um massacre com Israel, e quando ele estiver preparado, e quando o anticristo começar a contar as contagens regressivas para destruir Israel, então Jesus, ele vai voltar. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá no livro do Apocalipse, vamos ler lá comigo.
Apocalipse, esse episódio muito lindo, muito maravilhoso, quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Veja só que episódio que vai ser lindo, maravilhoso, glorioso. Quando a igreja já está lá galardoada, quando a igreja já está lá completa, cheia de galardões, aqueles que foram julgados pelo Senhor Jesus Cristo, pelos que eles fizeram, lá no Apocalipse capítulo de número 19, versículo, Apocalipse capítulo 19, versículo número 11 a seguir. Veja só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre a volta do Senhor na sua segunda vinda, logo após o término da grande tribulação, que Jesus vai vir e acabar com o reino do anticristo, acabar com o reino do falso profeta. Então Jesus vai aparecer assim: e vi o céu aberto, e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, falando sobre Jesus, porque lá no início do livro do Apocalipse também fala sobre um cavaleiro que vai chegar montado num cavalo branco também. Aquele cavaleiro ali que vem trazendo uma falsa paz, aquele cavaleiro não é o Senhor Jesus. Aquele cavaleiro ali é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo, ele quer imitar a Jesus em tudo. Então, ele sabendo que Jesus vai vir na sua segunda vinda montado num cavalo branco, então o anticristo logo já antecedeu para enganar as pessoas. Ele também veio montado em um cavalo branco. Mas a Bíblia diz aqui que esse que estava sentado neste cavalo branco, ele é aquele que julga com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, falando a respeito de Jesus Cristo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, falando sobre Jesus Cristo, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, falando sobre Jesus Cristo, e seguiam-no o exército no céu, em cavalos brancos. Esse exército é a igreja, tá? Esse exército aqui é a igreja, vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e assim por diante. Eu vou parar por aqui. Então veja, aí quando Jesus acabar o julgamento do tribunal de Cristo, então Jesus vai descer. Ele vai descer montado em um cavalo branco. A Bíblia diz, irmãos, que ele vai estar vestido, né? E no vestido e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus vai descer com uma igreja, todos nós vestidos de branco, prontos para guerrear uma batalha. É um grande exército, e Jesus montado no seu cavalo branco, e ele está lá com seus vestidos amarrados na sua coxa, o nome escrito: está descendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vai ser lindo, irmão, esta hora. Sabe por quê? Porque neste momento Israel, a terra está em caos, a terra está passando pelo momento, porque o anticristo já fez o que ele bem pode fazer, que eu não vou falar outra hora sobre a grande tribulação. E quando o anticristo vai querer massacrar Israel, então Jesus Cristo vai descer com um grande exército para desmascarar, para esbaratinar o reino do anticristo na terra. Ele vai vir e vai pisar lá no Monte das Oliveiras e vai fender-se no meio. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja, ela é poderosa, Jesus Cristo, ele é poderoso, e nós vamos vir para a terra para nós reinar com Cristo durante 1000 anos. Vou falar sobre o milênio depois. Depois desses 1000 anos, no final desses 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. O número é como a areia do mar. Então, quando acabar os 1000 anos, que eu não vou falar sobre esse milênio, porque esse milênio é muito complexo, né? Esse milênio é uma coisa que devemos falar com bastante tempo, né? Porque o milênio será um estado, será um tempo que Deus
aquele estado que Israel, ou seja, que Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, antes do pecado, o homem, nós também vamos experimentar este período. Nós vamos lá para o milênio para nós viver um tempo de paz. Nós vamos experimentar aquele tempo que Deus prometeu a Adão, e Adão não cumpriu porque ele pecou. Nós vamos conseguir isto, irmãos. Vai ser coisa linda, porque vai ser o reinado de Cristo na terra. Esse reinado de Cristo na terra não será um reinado simples, porque as pessoas dizem assim: ai pastor, no céu vai ser todo mundo igual. Já disse para os irmãos que no céu não vai ser todo mundo igual, não. Ai pastor, não vai ser todo mundo igual, não. Vai ser não, irmão. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas eles não vão nem conseguir entrar no milênio, não vai ser salvo. Estão na igreja perdendo tempo. Por quê? Porque eles estão na igreja, mas não estão cumprindo com as suas obrigações como servo de Deus. Ele não está vivendo a palavra de Deus. E quem não vive a palavra de Deus, eles vão ficar de fora. A Bíblia diz que vão ficar de fora. Quem? A Bíblia fala sobre algumas características daqueles que vão ficar de fora desta grande cidade, a Nova Jerusalém, ou seja, aquelas pessoas que não estão fiel a Deus, que não estão cumprindo com seus compromissos. Porque tem gente que pensa assim: ai pastor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me ama. Jesus te ama, Deus te ama. Agora você está demonstrando que ama a Deus? Está demonstrando que você ama a Deus? Como está você com Deus? Como você vai encarar o dia do arrebatamento da igreja? Eu já estou lá no milênio. Então no milênio vai ser uma época em que vai entrar os fiéis. Aqueles que estavam na grande tribulação, porque eu não tenho tempo para falar sobre a grande tribulação, eu queria chegar no juízo final. Aqueles que aguentaram e passaram pela grande tribulação, porque a grande tribulação, irmão, vai ser uma oportunidade para os desviados. Sabe aqueles crentes que estão aqui hoje? Você orou, irmão? Eu orei, irmão. Que hora? Eu cheguei na igreja, dobrei os joelhos, 5 minutinhos. 5 minutinhos não, irmão. 5 segundos, oh, Jesus, já estou na igreja, obrigado. Oh, Jesus, olha, não deu para ir na igreja hoje, Senhor. Não deu mesmo. Por quê, filho? É porque o jogo do Atlético Mineiro começou às 18h30. E o jogo do Atlético é mais importante que a igreja. O jogo do Cruzeiro começou 19 horas, não tem jeito, Jesus. O joguinho do Galo, o joguinho da Raposa é melhor do que o Senhor falar. Esse aí, irmão, esquece. Vai beber cachaça, vai pro carnaval, vai beber pinga, vai fumar maconha, vai prostituir, vai fazer tudo, irmão. Porque você está na igreja perdendo tempo. A igreja é o lugar que Deus vai falar, que Deus vai limpar, e que nós devemos obedecer à palavra de Deus. A Bíblia fala sobre aquele homem rico. Quando ele estava lá no inferno, ele queria fazer a obra de Deus. Ele queria evangelizar, ele queria fazer de tudo para voltar, mas não tinha jeito, irmão. Cuidado, querido. Igreja, Senhor Jesus Cristo, Ele é justo. E nós não podemos brincar com Deus. O milênio. Eu poderia falar sobre o milênio, né? Eu poderia falar sobre, mas eu quero chegar lá no juízo final e vou começar o julgamento hoje, tá bom? Então vamos lá. Então depois do milênio, Satanás será solto. E quando Satanás será solto por um período de tempo, depois vai vir aquela grande batalha. E depois daquela grande batalha, que é a batalha do Gog e Magog, nessa batalha, então vai ser lançado o dragão, a serpente, tudo vai ser lançado no lago de fogo, a terra vai sumir tudo, e de repente vai descer do céu o grande trono branco. E quando o trono branco descer, aí vem 12 tronos seguidos. Na cabeça dos 12 tronos,
os 12 apóstolos, prometido lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28, dizendo que os apóstolos vão sentar nos tronos, e nós vamos estar sentados juntamente com eles, para julgar. Então vai ser 12 tronos, como se fosse, alguns teólogos dizem que é assim, Jesus no grande trono branco, a igreja atrás do trono em 12 arquibancadas. Eu não sei como é que essa arquibancada, eu acho que nem tem arquibancada, fica tudo lá assim, no ar, porque nós temos poder, não precisamos sentar, não é verdade? Mas é só para nós entendermos. Todos nós assim 12 tronos, e de repente, Jesus começa o julgamento. A Bíblia diz que ninguém vai escapar. A Bíblia fala sobre o julgamento dos anjos. Alguns teólogos dizem que a Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 3, fala: não sabeis vós que vós também vamos julgar até anjos. Ou seja, os demônios caídos. Esses anjos aqui são demônios caídos, porque eles ainda não foram julgados. Eu acredito, queridos irmãos, que vai ser assim. Primeiro, vai vir todos os anjos, todos os demônios, e vai comparecer diante do trono branco. Depois do julgamento dos anjos, nós vamos estar ajudando, Aí depois vem o julgamento, eu não vou falar sobre o julgamento dos anjos não, deixa para lá, vamos para os homens. Aí depois, vem o julgamento do grande trono branco. E nós vamos estar ali, porque nós vamos ajudar a julgar. Agora veja, queridos irmãos, que coisa linda e extraordinária. Jesus começa o grande julgamento. E todas as pessoas que não foi salvo, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ressuscitou na primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição do grande julgamento e do juízo final. Aí começa o julgamento. Eu penso que os anjos vão estar lá do lado, e vai estar a igreja atrás de Cristo, porque nós vamos estar julgando também. Jesus como o grande juiz. Eu acho que nós vamos ficar assim, Eu acredito que nós vamos ajudar a julgar assim. Joaquim José da Silva. Aí aparece o Joaquim. Aí Jesus: anjo, dá uma olhada ali, quem que vai ser agora? Seu Joaquim José, onde é que ele mora? Bom, o currículo dele aqui, ele nasceu lá na Caxinchimba. E começa, e vai falando. Então, senhor, vamos julgar ele? Vamos. Aí Jesus, quem sabe, eu não estou falando só julgamento ainda, só estou dando uma pincelada, que o julgamento falava na outra terça. Aí eu penso que Jesus fala assim: olha nosso papel. Você conhece ele, Adão? Conheço. O que você fez? Eu convidei ele para ir para a igreja. É meu esposo. É meu esposo, senhor. É seu esposo? Mas por que você foi salvo e ele não? Senhor, porque meu esposo ele não acreditava muito na Bíblia, não acreditava muito no Senhor. Eu ia para a igreja, ele ficava dando risada de mim. Para quem na igreja? E nós vamos estar ajudando a julgar, testemunhando por algumas situações. Semana que vem eu falo. Então, juízo final, queridos irmãos, ninguém vai conseguir escapar dele. Ninguém. A igreja não vai ser julgada. Por que não vai ser julgada? Porque lá em Romanos, capítulo número 8, e o versículo de número 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois ele diz que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito.
Tem crente, irmãos, que está em Cristo Jesus, mas ele anda só segundo a carne. Você é crente, querido? Sou. Irmão, eu fico doido, irmão. Olha, eu fico louco. Às vezes a gente, como pastor, às vezes eu falei assim, eu falo para Deus assim, Deus, um dia eu falei para Deus, esse dia agora eu falei para Deus, Deus, eu não vou importar com esse povo mais não. Eu estou só esquentando a cabeça, só estou sofrendo, né? A gente fica, né? Eu falei para Deus assim em oração, para Deus, eu poderia descansar, né? Só ir na igreja e prega e deixa o pau quebrar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você é o quê? Você é o quê? Pastor. Pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Ovelha dá trabalho para pastor, irmão? Dá, hein? Tem umas ovelhinhas, irmão, a gente tem que meter o cajado na perna dela para quebrar a perna dela, que ela fica só pulando cerca. Tem ou não tem? Tem ovelhinha rebelde, irmão. Tem tanta coisa. E a gente, eu falei, mas Deus, mas deveria ser melhor. Tem irmão, tem pessoas, irmão, que falam, eu pastor, eu tenho uma chamada para ser pastor. Quando ele começa o trabalho, ele já desanima, vai embora, larga a igreja, porque não é fácil cuidar de igreja, de ovelhas. E eu falei, Senhor, eu não vou mais chamar a atenção de mais ninguém. A gente chama a atenção, as ovelhinhas ficam fugindo, fica brava, fica nervosa. Aí Deus assim, então deixa aí para o inferno que eu vou cobrar de todas elas das suas costas. Eu falei, Senhor, mas é ruim. Deus falou assim, você tem que cuidar desta igreja. Aí eu falei assim, mas Senhor, mas tem que cuidar? Tem que falar. Doa quem doer, mas eles têm que ouvir, eles têm que aprender a andar nos meus caminhos. Porque às vezes, irmão, tem palavra que dói. Dói ou não dói? Alguma ovelhinha que ficou com raiva de mim já ou não? Não, não precisa falar não, irmão. Eu sei que você já ficou com raiva de mim. Eu sei que você já perdeu noite de sono com vontade de dar um tapa na cara do pastor. Mas é bom para você, sabia? É para o seu amadurecimento espiritual. Sabe por quê? É melhor você ouvir do pastor enquanto está cuidando de você aqui, do que você ouvir uma gargalhada do diabo lá no inferno. É, irmão. Eu não estou aqui pregando palavras humanas, estou aqui pregando a palavra de Deus. Há pastores que quando ele vai despedir de igreja, eles falam assim, meus irmãos, vocês me perdoam por tudo que eu falei com vocês. Esse pastor não tinha confiança no que ele falava. Sabe por quê? Porque nós não devemos pedir perdão. Se nós estamos aqui assumindo essa tribuna aqui, nós temos que falar o que Deus manda falar para a igreja. Então nós não podemos, queridos, e chegar naquele último dia, a Bíblia diz que o Senhor Deus vai requerer as ovelhas do pastor da igreja. A Bíblia diz que o juiz começa pela casa de... E os pastores, né? Eles receberão mais duro juízo. Eu acredito, irmãos, que lá no tribunal de Cristo, os pastores lá, eu penso que Jesus vai... E aquela alminha lá, pastor? Ah, Senhor, eu não falei nada não, porque se eu falasse, eu apanhava daquela ovelhinha. Amém? Semana que vem nós continuamos, eu não falei nada sobre o juízo final. Então o juízo final vai ser coisa terrível. Aqueles que vão estar lá na frente do trono, não vai ter como fugir. Semana que vem eu vou falar sobre os livros, que vai ser aberto lá no juízo final, que a Bíblia fala bem assim. E abriram-se os livros, fala mais de um livro. Eu vou citar alguns livros.
livro da redenção, livro da natureza, livro da consciência, livro do pecado, livro da lei, o livro da justiça, e por último, vai ser aberto o livro da vida. E aqueles que não foi escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Ficamos em pé no nome de Jesus. Algum irmão deseja uma oração? Quem sabe, irmão, você estava um pouco desapercebido assim do perigo que você está enfrentando, de você ficar para trás, enfrentar a grande tribulação. Para você ser salvo na grande tribulação é só pelo seu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo ali já cessou a validade. E daí então você tem que morrer para você ser salvo. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence. Hoje nós estamos pela graça. E eu acho que é tão de graça que, irmãos, você ouviu falar que tudo que é de graça a pessoa rejeita? É de graça a salvação, pastor, é de graça. Então por isso que você faz o que você faz, porque você não valoriza uma coisa que Deus está te dando. Na grande tribulação, vou falar ainda sobre a grande tribulação para vocês um dia desse. Não vai ter, você não vai poder chegar e falar: Jesus, me perdoa meus pecados, me cubra com teu sangue. Não. Depois do arrebatamento da igreja, cessou o tempo da graça. Aí se você quiser ser salvo, você vai ter que rejeitar o sinal da besta. E eu acredito que o inimigo, que a besta vai utilizar os meios que temos. Por exemplo, esse chip que está sendo colocado na mão das pessoas, né? Ele vai ser o controle que o anticristo vai ter, porque o anticristo não é onisciente. Ele não está presente em todos os lugares. Então ele vai utilizar a tecnologia. O chip está aqui na mão das pessoas que aceitarem para comprar ou vender. Os crentes que é desviados. Viu, irmão? Irmão, você que vai ficar para trás, não deixe o chip na sua mão não, tá? Morra, mas não aceita aquele chip. Essa palavra está sendo gravada, viu? Vai estar lá no YouTube. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai lá no YouTube e procura de novo essa palavra, tá? Vai lá no YouTube, procura lá o canal do Pastor Adão, está lá, tá? Onde é que está isso? Está aqui, na Bíblia. 666. Quem tem entendimento, entenda. Não é número de homens. Fala desse jeito, não é número de homens. É uma coisa de código. Chip é código. A tecnologia, o satélite está lá, dizendo que é para rastrear os criminosos. O policial vai utilizar essas coisas. Né? Tem um rastreamento de caminhão hoje, não tem? Roubou um caminhão, o cara está rastreando ele aqui. Ó. Se você não aceitar o sinal da besta, queridos irmãos, você vai sofrer. Mas a maioria dos pessoal que está aqui vai ser salvo. Infelizmente, eu não posso garantir que todos aqui vão ser salvos. Porque a Bíblia diz que uns vai e o outro vai ficar. Tem uns que estão brincando de secreto aqui hoje, vai ficar para trás. Infelizmente vai ficar. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus, vai ficar para trás. Infelizmente vai ficar. Mas a igreja que o Senhor Jesus comprou e que valoriza isto, ela vai subir. E os que vão ficar, vai sofrer amargamente. Então por isso eu te dou oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Jesus pode voltar daqui a pouquinho. Às vezes antes da bênção apostólica, Jesus já veio. E daí, como é que está a sua vida com Deus? A oportunidade é agora, reconcilia com Deus. Agora, não deixa para amanhã não. Não deixe para amanhã. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esta é a tua igreja. Estamos ensinando a respeito de escatologia.
Sabemos, Deus, que é muito complexo e é muito assunto para nós resumir em uma hora. Mas o Senhor é que fala mais profundamente nos corações. Abençoa, Senhor, para que nós venhamos falar a respeito do juízo final na semana que vem. Para que as pessoas vejam como vai ser este evento, revelado pela Tua palavra. Como vai ser triste para aquelas pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Para aqueles que estão lá fora, não têm conhecimento. Mas para aqueles que conhecem a verdade, vai ter um duro juízo. Tem misericórdia, Senhor, desses que estão me ouvindo hoje. E que não sentiram nada, estão brincando, mesmo ouvindo a palavra dessa forma, o coração deles ainda não se comove. E não quer aceitar o compromisso. Pai Santo, abençoa essa igreja, para que eles aprendam a andar nos seus caminhos. Caminhar de cabeça erguida, dizendo: eu sou santo, sou salvo, sou remido e comprado pelo sangue de Jesus. Abençoa de forma gloriosa, em o nome de Jesus. Amém.